A gente fala agora sobre a reportagem de capa da nova edição da revista Cruzoé, intitulada Problema Supremo. Vamos para a vinheta. Essa reportagem de capa, quem escreveu foi Wilson Lima, lá de Brasília. Aborda toda essa crise gerada principalmente aí pelo Dias Toffoli e Gilmar Mendes, os dois ministros do STF, que tiveram essas atitudes super controversas nos últimos dias. O Toffoli, que pegou um jatinho para assistir a um jogo do Palmeiras lá em Lima, voou junto com um advogado que defendeu o diretor de compliance do Banco Master. Ele volta de lá e toma várias decisões que beneficiaram o Banco Master. A gente teve Gilmar Mendes com essa blindagem dos ministros do STF, que continua em vigor, né? Apesar dele ter recuado na questão ali da exigência da PGR, mas ele mantém, ainda está valendo o quórum de 2/3, que ele aumentou. Praticamente isso inviabiliza qualquer impeachment de ministro do STF. O Toffoli também, que decreta o sigilo, então ele chama todas as investigações do Banco Master para ele e decreta sigilo. A gente tem dificuldade, então, de ter notícias sobre essas coisas. Também tivemos, a gente estava falando aqui da Viviane Barsi, a revelação, né, do contrato que o escritório dela fez com o Banco Master de 129 milhões de reais, quase 3 milhões de reais por mês, para representar o Banco Master numa série de instituições que iam muito além ali do judiciário, né? Vai atuar com o Banco Central, vai atuar com a... É impressionante a amplitude desse contrato. Levanta muitas suspeitas, mas é isso, é o Toffoli, né, que está comandando tudo. Enfim, o Wilson traz tudo isso, recomendo muito a leitura. Vocês querem comentar sobre essa crise do STF ou podemos passar Eu queria falar só rapidinho, Duda, assim, o Guilherme Hesque, nosso repórter lá de Brasília, acabou de publicar aqui no site do Antagonista uma outra notícia nesse contexto todo aí. Olha o título. Toffoli mandou retirar documentos sobre Vorcaro da CPMI do INSS. Diz Viana, o presidente, Carlos Viana, da CPMI do INSS. Quer dizer, o Toffoli, essa blindagem que ele fez do caso, o sigilo, não diz respeito só à investigação do Master, que subiu lá para o STF. Ele proibiu qualquer investigação em outras instâncias e da Polícia Federal de existir sem que passe pelo próprio Toffoli. E agora interferiu diretamente, segundo o presidente da CPMI, no andamento de uma comissão parlamentar de inquérito que tem a ver com o Banco Master. Então, assim, quer dizer, não para. Eu falei isso outro dia aqui no Meio Dia em Brasília, nosso programa do Meio Dia. O caso, ele está sob sigilo, mas desde que ele entrou em sigilo, esse caso, ele só piorou. Aconteceu um monte de coisa e a gente espera, né, vamos torcer para que ocorra algo do ponto de vista jurídico, administrativo com esse processo a partir de agora, que ele não pare, que fica sugerido, a gente, desde que ele entrou em sigilo, a gente não sabe o que está acontecendo nesse processo, né? Agora, o que a gente sabe é que a mulher, a esposa, né, o escritório da esposa de um ministro do STF tem um contrato milionário com esse banco, que o ministro responsável por decidir o caso do Master viajou com um advogado que atua no caso, e agora a gente sabe também que nem a CPMI do INSS vai poder continuar com os documentos com os quais estava em relação a esse caso, porque o ministro Toffoli acha que esse caso é muito importante e tem que ser sigiloso e ninguém pode saber de mais nada a não ser ele. O STF não se ajuda, né, Duda? Rapidinho, assim, o STF e os ministros não parecem ter muita dimensão do que é viver numa sociedade aberta, democrática em 2025, né? Tomam atitudes contrárias aos princípios mais básicos, como, por exemplo, impor certo tipo de sigilo, a distância que eles mantêm de casos que eles ou estão julgando ou podem vir a julgar é muito menor do que deveria ser. Eles não têm
nenhuma aversão aos holofotes, pelo contrário, gostam muito dos holofotes. Acabam reclamando muitas vezes da politização dos trabalhos do Supremo, mas jamais perdem uma oportunidade de comentar a política nacional e depois cobram da sociedade, e a gente está falando bastante de pessoas, autoridades cobrando a sociedade nesse programa, né? Cobram da sociedade um respeito e uma proteção ao Supremo que os próprios ministros do Supremo não parecem ter com a instituição Supremo, né? Como você preserva o Supremo Tribunal Federal? Você tenta manter o Supremo ao largo das decisões, das discussões pedestres da política brasileira, do dia a dia da política. Você tenta ser mais sério do que você deveria ser, né? Não só ser sério, mas também parecer sério. Você tem uma certa preocupação com uma liturgia do cargo que você ocupa, e não há questionamento sobre a importância do Supremo Tribunal Federal no Brasil, mas os ministros parecem que estão se deliciando com o mel que acabaram de encontrar, né? Encontraram um favo de mel e estão se deliciando com aquele docinho, como se essa delícia não viesse colada a nada, como se fosse absolutamente normal recebermos por nada, de graça, sem que ninguém espere de nada, caronas em jatinhos, né? O que não é verdade exatamente, né? Exato. Fazem o que bem entendem e não querem ter controle nenhum, né? Que ninguém fique controlando o que eles estão fazendo. E Magno, eu queria que você comentasse, teve um artigo seu publicado na Cruzoé, que é a semântica da segurança pública, que teve uma leitura muito boa hoje de manhã no site da Cruzoé, porque esse artigo foi publicado de madrugada. Você pode explicar um pouquinho qual que é a sua ideia do seu artigo? Você fala muito que tem uma discussão aí que é só de significado, mas não tem muito efeito prático, né? A gente, desde a redemocratização, o mainstream da política brasileira tem muita dificuldade de falar de segurança pública, mesmo sendo um tema que, para os eleitores, ocupa sempre o topo das preocupações. Nos últimos anos, a segurança pública se fixou como o tema mais importante para os eleitores, inclusive em 2024, quando as eleições eram municipais. E, em geral, os municípios têm um papel, no máximo, complementar em relação à segurança pública. Por isso, a gente vê muitos políticos sinalizando preocupação com o tema, mas, de fato, o mainstream da política brasileira dos anos 90, 2000, o PSDB e o PT, sempre tiveram uma abordagem ali um pouco mais leve em relação à segurança, pensando em políticas que eram, no máximo, tangenciais às questões que eram importantes para os brasileiros, e imagino que, por isso, nós tenhamos, entre outros fatores, o bolsonarismo emergindo com tanta força, inclusive nas periferias, porque era um grupo de políticos que não tinham medo de falar de segurança pública de uma forma que as pessoas se identifiquem, que é, olha, esse é um problema muito sério, nós precisamos enfrentá-lo com seriedade, de frente. Independentemente das sugestões que eles tinham para resolver esse problema, ou não, né? O Bolsonaro não é um legislador conhecido por propor muitas políticas públicas, mas ao menos demonstrava preocupação e a dimensão da seriedade desse problema, enquanto o mainstream da política sempre foi meio deixando esse tema, era um tema muito difícil de ser tratado. O que a gente vê, em geral, é sempre uma reação do Congresso Nacional quando há casos muito vistosos, né? Então, quando os sequestros ganham muita atenção, você tem uma tentativa de aumentar a pena dos sequestros. Quando assalto a bancos tomam grande dimensão, você tem uma mobilização para aumentar a pena no assalto a banco. Você transforma certo crime em crime hediondo. Sim. Mas o problema, de fato, do Brasil é que a gente não prende os criminosos. Sim. Se você não prende os criminosos, a pena é irrelevante. Se você tem políticas que faz com que criminosos saiam da cadeia, mesmo que condenados a 70 anos, saem da cadeia em 10 anos, você condená-los a 200 anos não vai mudar tanto, se ele vai sair cedo e não vai cumprir a pena de qualquer forma. Então, nós temos um problema prático.
E as ofertas que a política traz para a gente são sempre acessórias. Entre elas, nos últimos tempos, principalmente depois dessa operação no Rio de Janeiro, é o debate semântico. Se a gente vai chamar o Comando Vermelho de organização terrorista, de organização criminosa ultraviolenta. Esse é um tema que nos distrai da realidade. A realidade é há milhares de barricadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Qual é a política para isso? Não se sabe. Qual é o bom exemplo de uma política estadual de segurança pública que a gente vê sendo debatido no Congresso Nacional? Não se sabe. A gente perde muito tempo debatendo qual é o nome que a gente vai dar à política, quem é o pai da criança, quem vai ganhar os potenciais dividendos políticos da aprovação de uma legislação. Enquanto isso, nós temos literalmente milhões e milhões de pessoas em grandes cidades brasileiras vivendo atrás de barricadas, sob o governo dos traficantes, né, ou das milícias, porque uma vez atrás das barricadas, quem manda são eles, e a política brasileira está preocupada, bem, quem vai ganhar o voto da segurança pública na próxima eleição, quem vai aparecer ser muito mais duro com a bandidagem do que o outro, quem está aumentando pena. A gente não precisa, a gente precisa construir capacidade estatal para ir lá. Os bandidos não vão entregar os fuzis. A gente precisa construir capacidade estatal para ir lá, pegar os fuzis e depois, claro, ter política pública para que essa situação não se repita. Eu sinto que a gente teve muita dificuldade de começar a falar de política pública e agora que nós começamos a falar de política pública de segurança, a gente segue só falando de política pública de segurança sem ter uma proposta factível ou um bom exemplo que a gente possa usar como modelo para propor para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira diz para os políticos, olha, essa aqui é a minha prioridade, por favor, faça alguma coisa. E os políticos fingem que estão fazendo alguma coisa, porque fazer alguma coisa, de fato, dá muito trabalho, né? São centenas de fuzis numa única comunidade no Rio de Janeiro. Então vocês podem imaginar qual é o trabalho que o Estado brasileiro vai ter para ter chance de retomar esses lugares. Bom, então fica a dica para vocês lerem o artigo do Magno Cal na revista Cruzoé, que é a semântica da segurança pública. Se você não é assinante, recomendo aqui que faça a foto do nosso QR Code para poder assinar. E o Magno também aparece numa reportagem do Guilherme Resch, que o título é Balão de Ensaio, que fala sobre essa candidatura do Flávio Bolsonaro. E Magno, você não botou muita fé nessa candidatura. Por quê? Eu não boto muita fé na candidatura do Flávio Bolsonaro por alguns motivos. Eu acho que o primeiro, não me parece razoável do lado analítico se pensar que Flávio Bolsonaro agrega votos que já não eram de Jair Bolsonaro. E se a gente pensar que Jair Bolsonaro perdeu a última eleição, que Jair Bolsonaro não participará da próxima eleição e que Flávio não tem a história ou o carisma ou a conexão com o eleitorado que Jair tem, por que escolher Flávio se você deseja vencer a eleição? Então, esse é o motivo para mim, claro. Segundo lugar, Flávio é um senador pelo Rio de Janeiro. O bolsonarismo está disposto a abrir mão dessa cadeira de senador para um risco grande de colocar Flávio e ser derrotado? Por que fariam isso? Eu não acho que farão. Terceiro lugar, se fossem fazer, por que Carlos Bolsonaro está concorrendo ao Senado por Santa Catarina? Por que simplesmente não trocam um filho por outro? Carlos Bolsonaro poderia simplesmente seguir o seu mandato como vereador, se candidatar ao Senado no Rio de Janeiro em substituição ao seu irmão, evitaria um baita problema que criou no PL de Santa Catarina. A deputada Caroline de Tone está deixando o PL, uma das mais votadas do PL em Santa Catarina, muito identificada com o bolsonarismo, está deixando o partido por causa disso. E, por fim, me parece claro que Flávio Bolsonaro não tem um apelo capaz de agregar a centro-direita e o centro ao lado da direita, né? Ele não parece ser capaz
de fazer, por exemplo, um papel que Tarcísio de Freitas faria. Nós temos alguns pré-candidatos nesse momento do centro para a direita. Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, talvez, Ronaldo Caiado. Me parece que se Tarcísio se lançasse candidato, ele seria capaz de aglutinar todas essas candidaturas. Não me parece razoável imaginar que Zema retiraria sua candidatura para ser vice de Flávio, que Caiado retiraria sua candidatura para ser vice de Flávio e nem Ratinho Júnior. Então, nós potencialmente teremos uma divisão na direita no primeiro turno e talvez tenhamos o desacoplamento da centro-direita do bolsonarismo. Então nós teremos o bolsonarismo mais fiel seguindo com Flávio Bolsonaro e uma outra direita, potencialmente mais para o centro, que vê a política de uma outra forma e que vai, sei lá, com Romeu Zema, que é um governador muito bem avaliado em Minas Gerais, cujo apelo vai bastante além do bolsonarismo, ou Ratinho Júnior, ou Ronaldo Caiado, que são governadores bem avaliados e que, diferentemente de Flávio, eu acho que tem um apelo maior, assim como Tarcísio de Freitas teria, para um eleitor mais de centro. Então, qual é a potencial de vitória do bolsonarismo aí? Não acho muito alto. Então, nós acabamos com duas possibilidades. A que eu acho mais forte, que Flávio não chega até o final dessa campanha, que ele acabará se candidatando à reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro, ou se Flávio se mantém na campanha, ele se mantém de uma forma como Lula se manteve candidato em 2018 e depois substituído por Haddad. A intenção não é vencer a eleição. A eleição é marcar posição, mesmo que essa posição leve à derrota. O PT insistiu com a candidatura de Lula, que estava preso por corrupção, ao máximo que pôde em 2018, mesmo que isso significasse a vitória de Jair Bolsonaro, ou aumentar as chances de Jair Bolsonaro vencer. Me parece que a insistência com Flávio Bolsonaro é uma hipótese de que o bolsonarismo não está tentando vencer a eleição, mas está tentando manter a sua influência forte sobre a direita com Flávio Bolsonaro candidato, ao invés de abrir espaço para que um outro candidato com outro sobrenome possa se tornar o maior expoente da direita no Brasil. Exato, o medo de ser substituído aí por alguma outra pessoa, um político, um nome forte na direita, né?